Você lembrou bem, da mesma forma que eu citei aqui o Guido, eu citei o Flávio, Flávio mandou buscar um livro na biblioteca da Tractebel, lá na Bélgica, para me dar, porque eu precisava para corrigir uns dados que não estavam legais no comitê. O Henrique e o Moreira também, o Cássio Viotti, esse trabalho de Jaguara que está aí, o Cássio Viotti, eu e o Sérgio Brito fomos a Jaguara umas 5 vezes para fotografar, ficar olhando, pensando, o que aconteceu aqui. Aconteceu maravilha, a água bateu lá e não tem problema nenhum, a obra nunca... Então, eles sempre investiram em... Por exemplo, o que eu fui fazer em Sobradinho em 82? Eu não tinha nem um ano de GVIX. A Eletronorte foi convidada pela Chesf para visitar essa obra, né? E então, aí, ó, essa obra aí, aqui, ó, Sobradinho, vertedor de superfície funcionando e descarregador de fundo funcionando. E aí aconteceu esse tipo de coisa lá. O que eu fui fazer lá, em 1982? Eu fui convidado quer dizer, a Chesf convidou a Eletronorte, que, por sua vez, convidou a Engevix, que estava trabalhando no projeto Tucuruí, está aí a foto, e não sei por que eu fui junto com o Marcão, não me lembro. Eu tive a sorte, eu sou de sorte, né? Para ver não tinha nem um ano de empresa, e aí fui ver isso aí, o Marcão aí. Olha, agora, isso aí eu estou querendo mostrar para você ver que a gente tem que mostrar isso no Congresso. Não é dizer que eu sei fazer, eu faço e aconteço. Né? Isso não faz. Pô, onde que a gente... Não tem erro nenhum aí. Isso aí, na minha opinião, eu falei com o Aurélio da Chesf, esse muro não caiu porque Deus não quis. Para quem acredita em Deus, né? Olha só. E a Hidroservice também está citada aí no livro. O trabalho da Hidroservice foi perfeito. Tem 3 trabalhos sobre Sobradinho na literatura. O trabalho daquele Gabor, do Gellenser, 7.3, aí eu era estudante ainda, 7.3, não estava estudando, que eu formei só em 7.4. Mas o modelo reduzido previu tudo. Agora, isso aí foi... Não caía esse muro, essa ponta do muro, que, na realidade é esse muro aqui, né? Ó, vocês estão vendo de alto, é esse aqui, ó. O Marcão está embaixo desse muro aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui não, tá? Esse aqui é entre a superfície e o canal de fuga. Ele não caiu porque Deus não quis. Mas foi estudado bonitinho e o trabalho da Hidroservice muito bem feito, né? E é isso que a gente tinha que mostrar e debater mais 15 minutos, mas se bem que está chegando a hora, né? Não sei que horas que tem, você que manda. Senão a gente não consegue evoluir. Bom, só lembrando outra coisa, essa troca que ele está falando é muito importante, troca aí para o pessoal mais novo que está aí e que está nas faculdades. Mas estava lembrando aqui com o Carneiro, quando eu vim lá do Lenec, uma porção de livro meu foi parar lá na Armando Magela e de outras pessoas, e hoje tem um monte, está lá em Belo Monte, que o Fernando invadiu minha casa e levou meus livros lá para Belo Monte. Mas eu saltei aqui eu vim de navio, saltei quando eu vim lá do Lenec, aí eu saltei de navio aqui na Praça Mauá, o cara da Receita Federal, aquele monte de caixote de bacalhau que esse cara está trazendo de Portugal. Eu falei, o que tem aí? Livro. Ele abre, aí eu abri, livro. E ali? Livro. Eu vim de caixote de bacalhau cheio de livro, a maioria livros inéditos, aqui do Lemos, da BKCIS, alguns inéditos, e alguns escritos à mão pelo Lemos, que você acho que chegou a ver. Eu tenho todos até hoje na minha casa. E aí o cara não acreditou, o cara da Receita Federal, ele quer estar trazendo o quê? Vinho, bacalhau, não é livro, abre tudo aí, cara. Depois tem que fechar tudo aqui. Mas isso é verdade, cara. 20 caixotes de livro, depois foi tudo parar lá no quarto de empregada da minha mãe, que várias vezes tentou me despejar, mas não conseguiu, não. Cara, bom, agora já está em bibliotecas, inclusive na biblioteca aqui do clube,
né? Mas essa troca de informação, isso é que é importante. Bom, tem mais alguém aí que queira fazer alguma pergunta? Que eu tenho aqui o Aquino, quem mais? Então fala, Aquino. Boa noite, eu sou associado do clube, meu nome é Tomás de Ignorância, sou engenheiro civil, metalúrgico e mineral, mas eu admiro demais as ciências hidráulicas, embora não seja experiente, eu não trabalhei diretamente. E essa oportunidade que o professor está nos dando aqui é muito importante, em especial para os jovens, os estudantes, que eu estimulo que torçam muito para uma certa mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Eu falo porque eu tenho mais de 50 anos de formado, formei na Escola de Minas de Ouro Preto, e atualmente, no meu tempo, que eu era na área executiva empresarial, de projetos até grandes, um estudo de pré-viabilidade técnica, econômico, financeiro, social, ambiental, etc. e tal, era algo rigoroso, seguro, no seu conclusão, e barato. Era um investimento extremamente necessário e que não dava condição de margem de erro significativa depois que haver o projeto e a execução da obra. Hoje, esse faraonismo que até é triste comentar, porque a engenharia ela é transparente. Com um estudo de previsibilidade de fato feito assim, antes de executar o projeto, de fazer licitação, todos podem conhecer, de fato, a realidade da causa, né? Então, eu estou dizendo isso porque, na época dessas construções, inicialmente, a gente percebia isso, que existia trabalhos de fato, de verdade, com engenharia, pessoal competente, como foi o professor aqui, né? E, ultimamente, estão dando salto para exatamente prejudicar a transparência. Os jovens, eu recomendo que fiquem atentos a isso e façam essas exigências e tudo. Porque o projeto de pré-viabilidade, o estudo de pré-viabilidade, contém engenharia básica, que está o mais importante, e que comanda tudo. Os números não mentem, né? Agora, eu queria aproveitar para ouvir o professor em 2 pontos apenas. Quando eu era estudante, na minha cadeira da engenharia civil, tinha máquinas hidráulicas. E eu tive um professor que era fantástico, Francisco Sete Bicalho. É do seu conhecimento, é muito antigo. O Francisco Sete Bicalho era um professor de máquinas hidráulicas, de mecânica aplicada e máquinas hidráulicas, e ele defendeu uma tese para catedrático chamada função característica. Essa tese dele, com esse nome, função característica, permitia a definição de um empreendimento hidrelétrico da seguinte forma. Não temos estudantes, apenas simplificava muito, porém, os 3 tipos de turbina, a turbina Pelton, a France e a Kaplan, eram, vamos dizer, as bases para essas definições, de modo que qual seria a escolha do equipamento era baseado no volume de água e sua altura de queda, né? Com base nesses 2 elementos, se determinava a turbina. Claro, era uma tese básica, não era de grande especialidade. Mas eu pergunto o seguinte, ainda é válido determinar para, assim, uma primeira avaliação de definição da turbina com base apenas nesses 2 condicionantes, ou seja, altura e volume de água escoado? Então, essa é a primeira observação. A segunda é a seguinte, quando foi feito Balbina, eu não acompanhei, mas eu sou um ambientalista, né? E também tenho conhecimento suficiente para poder ver a questão vamos dizer, do aproveitamento, vamos dizer, viabilidade em todos os sentidos de uma unidade grande, né, com grande reservatório. Eu cheguei a ter certeza de que em Balbina não houve estudo de pré-viabilidade técnica, econômica, financeira, e tal. Porque se houvesse, são
eu já vi assim, formações desde 2.500 quilômetros quadrados até 5.000 quilômetros quadrados de alagamento na selva amazônica, ambiente indígena, etc. e tal, para gerar 200 e poucos megawatts apenas. Quer dizer, isso é uma barbaridade completa. Evidentemente, causa e efeito de um assunto tão importantíssimo. Então, eu queria só seu comentário, o que houve com Baubina para ser mandado fazer um alagamento fantástico daquele, com uma geração tão pequena, um baixíssimo aproveitamento. Obrigado. Hein? Bom, no caso da turbina, eu não preciso nem do Zé Carlos que está ali, é isso mesmo, é queda e o volume, eu nem estava lembrado do volume, porque eu fixei mais na queda. 1.000 metros de queda, Pelto, 700 Pelto, 500 Francis, Kaplan, até 100, 100 e pouco, 120, Bulbo, 20 metros. Então, isso permanece. Está no livro também, com apoio, tem um ábaco dele, tem ábacos, tem 3 ábacos que eu botei para os alunos verificarem as diferenças para a mesma coisa. Agora, quanto à Baubina, eu particularmente trabalhei 4 anos, desde 76 até fim de 79. E eu era da equipe de geotecnia, e eu, naquela época, eu não tinha assim, acesso a esse tipo de assunto. Por que foi feito Baubina, né? Nós éramos em 76, em 66 eu estava na faixa ainda dos 30 anos, então a gente queria era fazer o projeto. Eu tenho minhas fotos em Baubina, fiscalizei sondagem, a Ródio é que fez a sondagem, a gente chegava lá de hidroavião ou helicóptero. Mas por que foi escolhido Baubina, eu não sei. Mas quando eu entrei na Engie Rio para trabalhar em Baubina, eu conheci Mr. Strickland. E Mr. Strickland, depois voltei a encontrar ele na Leme Engenharia, lá em Belo Horizonte, e a biblioteca da Leme tem o nome dele, né? Mr. Strickland deu muitas aulas, da Canambra, né, veio aqui ensinar a gente a fazer estudos de inventário, né? E no caso da Amazônia, teve os estudos Amazônia. Eu não participei dos estudos Amazônia, eu já entrei no projeto Baubina, mas eu tenho ainda alguns volumes dos estudos Amazônia. Mas com certeza não vai estar escrito lá por que Baubina, porque até onde me consta, o eixo mais importante era Catuema, e decidiram por Baubina, sabe Deus por quê, eu também não sei, se alguém tem alguma outra informação. Agora, é 2.500, 3.000 quilômetros quadrados para gerar 250 megawatts? Tucuruí tem a mesma coisa e gera 8.000 e pouco. Sob esse prisma, ok. Agora, nunca ninguém diz quantos barris de petróleo Manaus não consumiu por conta da inundação. Eu não conheço esse número. Baubina inundou 2.500 km²? Inundou. Depois estava errado, a cartografia era diferente. Agora, o número, quanto de petróleo se economizou em Manaus por causa de Baubina, eu não sei, não tenho esse dado. Eu vou começar a procurar, em função da observação do senhor. Só para te ajudar a responder, eu diria o seguinte: Baubina foi decidido na época do regime militar, no qual muitas das decisões eram essencialmente políticas, tinha a ver com a estratégia, né, do regime em termos de ocupação da Amazônia. Então, tinha, na época, havia essa preocupação de que tinha que se dar condição para desenvolver. Então, se nós formos analisar, do ponto de vista estritamente técnico e ambiental, seguramente a decisão sobre Baubina seria diferente. Talvez não tanto, quer dizer, ainda teria que ter um reservatório razoável, uma área, mas não tanto. Com certeza seria menor. Mas eu sei que foram feitas avaliações em termos de comparação, de se construir uma hidrelétrica naquela distância, naquele local, com aquela linha de transmissão e tudo mais, porque era um sistema isolado ainda, certo? E cotejado com outras opções, como térmica. Na época também tinha um problema de térmica de transporte do combustível até lá, né? Da garantia logística de entrega do combustível lá. Então, foram feitas essas análises, certo? Na época foi muito divulgado e tal, várias publicações.
muitas, vamos dizer assim, ficaram sigilosas porque estavam a nível de alto comando, etc., que tinha aspectos militares envolvidos. Se fôssemos analisar à luz dos conceitos atuais, dos critérios atuais, seguramente seria uma usina menor. O senhor tem razão, quer dizer, o bom senso vai dizer que é exagerado, etc. Houve também um pouco, como justamente naquela época, se estava tornando, vamos dizer assim, comum essa abordagem, vamos dizer, ambiental dos empreendimentos, de modo geral, não só hidrelétricos, né? Havia, por exemplo, houve muito, eu diria assim, certo terrorismo de que vai dar tudo errado, que uma série de coisas que deveriam ocorrer em termos de danos ambientais, e, segundo as informações do pessoal da Eletronorte, que acompanhou na época, etc., nem tudo foi tão ruim quanto previsto. Havia, eu disse assim, exagero, por um lado, de quem queria fazer o grande e pensando a longo prazo, nós temos que garantir porque queremos desenvolver essa região, etc., dar essa segurança, né, para o desenvolvimento da região, mas havia também, do outro lado, uma crítica. Então, nem foi tão ruim quanto se imaginava, nem os danos foram tão grandes, né? Houve alguns problemas de ordem ambiental, de qualidade da água, afetar os equipamentos da usina, coisas assim, que já eram previstos e ocorreram com uma certa gravidade. Mas a usina está lá até hoje e atendeu aos objetivos. Nós hoje julgarmos aquela época seria um pouco assim, até porque as pessoas que tomaram essas decisões não estão mais aqui, né? A maioria deles. E talvez se nós mesmos estivéssemos na mesma situação deles, tomássemos decisões muito parecidas. Embora nós mesmos hoje criticaríamos se tivéssemos feito aquilo lá, entendeu? Teve uma composição muito política e não técnica. Mas, só que isso foi feito naquela época, quer dizer, eu não estou aqui defendendo nada do regime militar, muito pelo contrário, né? Mas muitas decisões quando as decisões são tomadas levando em conta aspectos políticos, sempre há prejuízo. Muitas decisões tomadas hoje, no momento atual, ou muito recentemente, não vou citar nomes de empreendimentos aqui que estão em andamento, vários deles, certo? Muitas decisões também foram tomadas erradas, porque o aspecto político predominou em relação ao técnico, eu digo, em geral, e o bom senso. Isso é fato, todos nós trabalhamos no ramo, né? Na área de saneamento, na área de hidrelétrica, etc., sabemos que existe isso, infelizmente. Está aqui o Flávio, que é o empresário da área, sabe como é que é a coisa, e realmente, infelizmente, nem sempre você consegue fazer com que o empreendimento siga, por mais que os técnicos envolvidos, com a sua seriedade, com a sua responsabilidade, tentem fazer de acordo com a melhor técnica, com o nível de responsabilidade requerido, nem sempre